A gente entra já no setor de meio campo para saber de vocês, Que a ele análise de vocês. vai levar no 5 meio campo. jogadores. Agora eu tô contando 5 jogadores volantes, né? Porque os meias ele trata como jogadores de ataque. Então ele deve levar 5 volantes para a Copa. Casemiro e Bruno Guimarães são os volantes titulares da Sim. seleção. Bruno Guimarães se recuperando. Fabinho foi testado como opção. João Gomes pode estar na Jogou bem, briga. o Vai Fabinho, depender, vai depender muito de como esses jogadores fluírem nos seus times desses João Gomes já últimos é. momentos aí. Mas eu acho que se o Fabinho não fluir, o João Gomes pode voltar a virar pauta, porque ele precisa de um reserva pro Casemiro. Não, E mas ele aí não eu tem um acho que ele reserva vai pro de Casemiro. Andrei e Danilo. Mas o Andrei, ele não faz esse primeiro volante. O Mas Andrei ele faz. iria de Andrei, o que o Danilo faz. Aí, o Danilo também não brilha fazendo a função Mas de primeiro faz. volante. Ele precisa de um cão de guarda, de um protetor de defesa. Não seria o João Gomes, eu acho. Não, cabeça dele. eu acho que o mais normal é que ele leve o Fabinho. Se o Fabinho não performar nada, aí é que eu acho que o João Gomes pode voltar a virar pauta. Ele precisa de um reserva pro Casemiro, um cão de guarda, um cara que desça a lenhada lá na entrada da área e proteja a defesa. Se foi o Fabinho ontem que entrou fazendo falta, que É o reserva mais natural. Para segundo volante, você tem ali na briga alguns jogadores que eu acho que tá mais entre Andrei e Danilo, que se credenciou muito ontem. Paquetá ficou um pouco atrás, vai ter que correr atrás. Joeliton, que vinha sendo testado, ficou para trás Ficou também. E outros jogadores que a gente não... O Sara, coitado, não teve nem chance. Não sei. Mas eu acho que aí, segundo volante, vão 3 jogadores. Bruno Guimarães e mais 2. Sim. Assim, eu discordo um pouco da questão do Paquetá, eu acho que perdeu pontos, porque eu acho que o Andrei foi muito mal nessa Também data acho, FIFA. Eu não acho também que ele acho. teve dinâmica nenhuma no jogo contra a França. O problema é que o Eu Paquetá acho nem que- foi, né? Eu acho que ele ontem... Só que aí entra muita questão. O Paquetá, quando foi convocado, ele jogou bem com o Ancelotti. Inclusive, no jogo contra o Japão, ele dá 2 assistências pro gol do Martinelli, pro gol do Paulo Henrique. Foi o último jogo que ele fez pela seleção. Então, ele sai até daquela convocação com o Ancelotti falando, cara, ele jogou bem, ele jogou bem, realmente. Então, eu Ele só senti- precisa jogar bem no eu Flamengo. senti que ele não precisava ser visto. O Andrei precisava. E eu Ok. acho que quando o Andrei precisou ser visto, ele não performou. Também E, acho. sinceramente, entre Andrei e Paquetá nesse momento, o Paquetá é um jogador que joga bem com a camisa da seleção brasileira. Ele já jogou bem com a seleção brasileira, isso não é de hoje. E o Andrei não mostrou isso ainda. É um garoto com potencial enorme, mas não mostrou. Entre você levar o certo e o duvidoso para essa posição que você projeta que vai levar só 5 jogadores, eu iria de Paquetá, Danilo, fecharia com Bruno Guimarães, Fabinho e Casemiro. Esse Eu seria meu também, time. eu também iria de Paquetá. Eu tô falando que o Paquetá precisa performar mais, mas eu também iria porque o Paquetá, se precisar, ele pode jogar até mais à É frente. verdade. Se Não, precisar fazer uma trinca, né? Se precisar fazer um meia de meio-campista. criação, ele pode jogar mais à frente. Ele tem essa vantagem em relação ao Andrei. Eu também iria de Paquetá, mas ele precisa mostrar um pouco mais de futebol do Flamengo para poder confirmar esse favoritismo dele em relação ao Andrei. Tem tudo pra mostrar, acredito. Bora para ataque? Vamos pro ataque? Vamos 9 jogadores. Que eu acho que Eita. poderia diminuir um pouquinho a lista para aumentar dos meio-campistas, mas vamos de 9 jogadores. Vamos começar ataque, eu vou botar uma lenha na fogueira, posso? Pode, deve. Por favor. Bora refletir junto comigo aqui. Já pensou se o Ancelotti tem que escolher entre Neymar e Endrick? E eu vou chegar nesse raciocínio, acompanhem comigo. São 9 atacantes. Você tem 2 pontas na esquerda, Martinelli e Vinícius Júnior. Você tem 2 pontas na direita, Luiz Henrique e Estevão. Ele vai levar 2 centroavantes. Ele vai levar 2 meias de ligação, Rafinha e Matheus Cunha. Só sobra uma vaga das 9. É Endrick ou é Neymar? Se a gente fosse o Ancelotti, o que é que a gente faria? A gente ia na juventude, na explosão do garoto talentoso ou no gênio veterano do Neymar? É possível que ele tenha que tomar essa decisão. Ele pode levar os 2? Pode. Ele pode utilizar o Endrick como o segundo centroavante, na vaga de segundo centroavante, levar só um e mais o Endrick, e aí poderia levar o Neymar também. Mas e se ele precisar decidir? O que é que o Ancelotti vai fazer? Eu acho que priorizando quem tá jogando, ele iria de Endrick. Sim. E Priorizando priorizando quem parte tá física jogando, sim. também, ritmo Priorizando ali. também a pressão, né? Porque não ia ter tanta pressão comparada a ter o Neymar Ah, no eu acho que as banco. duas têm pressão. Tem. Acho que As o duas Endrick no têm. banco, causa a mesma pressão do Neymar, acho que nem comparado. Não. Eu entendi que tu tava falando pressão para convocar. Não, a pressão de estar lá, depois de ter convocado. Quem você escolhe pra botar? Será Mas que tu vai acha te que essa é a dar preocupação do Ancelotti? Não, mas eu acho que isso também afeta o grupo de uma forma ou outra, não afeta, não sempre Tu acha que ele afeta. se incomodou, por exemplo, ontem? É o Neymar não foi Ancelotti. convocado, É o né? Ancelotti. Mas o pessoal tava na torcida gritando Neymar, Neymar, Neymar. Às vezes você olha pro Ancelotti e pensa, pô, ele é frio e tal, não vai falar nada, Ele mas comandava o Real Madrid galáctico. Tu acha que ele tá mas preocupado mas com isso? com certeza ele deve ficar um pouquinho pé da vida com isso. Porra, toda hora pergunta desse cara, toda hora gritam o nome desse cara onde eu vou agora, pelo amor de Deus. Se eu não convocar, Normal. não convoquei, acabou. Mas assim, vamos começar a falar de peça por peça, pelo menos.
Eu acho que tem certos nomes que já são cravados, a gente já sabe disso, Vinícius Júnior, Rafinha. Acho que o Martinelli, eu não sou tão fã, mas eu acho que ele crava. É bom de grupo. Ele é bom de grupo, ele tá por lá. Aí eu tenho uma dúvida, eu acho que o Matheus Cunha também já crava, mas o João Pedro, para mim, não foi bem. Eu acho que o João Pedro ele tem muita confiança do Ancelotti, mas ele não vem bem com a seleção. Isso é desde antes. Ele não é um jogador que vem performando com a camisa da seleção. Ele está muito mais pelo que ele pode fazer, um jogador de mobilidade, e pelo que ele faz no Chelsea, do que necessariamente o que ele faz na seleção. Eu acho que isso conta no momento da convocação e talvez isso tenha tirado ele um pouco da Copa, quando você tem, no mesmo jogo que ele não joga bem, o Endrick entrando com 20 minutos e fazendo o que faz. E aí talvez o Ancelotti ele escolha ir por esse caminho, de levar um jogador jovem que sempre que jogou pela seleção e sempre que jogou até pelo próprio Real Madrid com Entregou. ele, aproveitou uns bons momentos do que um jogador que iria ser questionado por si só pelo fato de não fazer gols ainda com a camisa da seleção. E aí você tem, além dele, você tem a disputa ali do Luiz Henrique e Estevão, que já estão cravados, né? A disputa agora é só de titularidade. Deu ruim pro Antony, né? Deu ruim pro Antony total. Acho que o Estevão já está na frente de titularidade pelo que ele era o melhor jogador do Ancelotti até ele se machucar. E aí você tem o Luiz Henrique muito forte. E aí o Igor Thiago entra nessa disputa não só pelo gol, mas pelo único jogador diferente ainda. Você tem o Pedro, que tem essa característica, mas não está desempenhando, que é esse jogador 9 móvel, né? Menos móvel, na verdade, que é justamente esse jogador que vai aproveitar os pequenos espaços para poder aparecer e não ser aquele jogador de rapidez, você mudar o tipo de jogo. Então, pensando nisso, eu acho que o João Pedro sai dessa disputa, e aí poderia ser Neymar, poderia ser assim, o que o Ancelotti Tu tira ele dessa disputa? Eu não tiro não, João tiro, Pedro. nesse momento Não, tiro não. Na minha convocação ele não iria, na do Ancelotti eu acho que ele ainda tá Quando eu forte. falei dos centroavantes, eu tive até o cuidado de não falar os nomes, né? Eu falei só, ele vai levar 2 centroavantes, porque eu acho que da parte de ataque é a única indefinição. Eu acho que o Ancelotti já sabe quem ele vai levar para a esquerda, já sabe quem ele vai levar para a direita, ele já sabe os 2 meios de ligação, Rafinha e Matheus Cunha. A dúvida dele são os 2 centroavantes. Eu não descarto o João Pedro pela falta de opção indiscutível. Como eu disse, eu não cravo que o Endrick está nessa briga como centroavante. Se ele tivesse, ele estaria na dianteira, mas eu não acho que ele está nessa briga como centroavante. Então vamos olhar só para centroavantes. A gente tem João Pedro, Igor Thiago, Pedro, Richarlison, não vou nem contar mais. Quem é mais aí? Vitor Roque, que foi soldado. Igor Jesus, Yuri Alberto, a gente tem vários nomes que foram pouquíssimo testados. Então, o nome mais testado e o nome que está performando melhor hoje na forte liga inglesa é o João Pedro. Então, eu acho que o Ancelotti vai dar um desconto para essas atuações ruins do João Pedro e vai manter ele na briga. Qual vai ser a decisão do Ancelotti? Vai depender do desempenho desses caras nos times deles nesse próximo mês, um mês e pouco, né? Um mês e pouco. Porque ele já sabe que ele não vai poder tirar essa conclusão pelo desempenho na seleção. O João Pedro não foi bem e os outros praticamente não foram testados. Ele já meteu na cabeça dele, não é pelo desempenho na seleção, é pelo desempenho nos clubes. Se vai João Pedro, Igor Thiago, se o Igor Jesus entra nessa briga, se ele estiver arrebentando lá no Nottingham, né? Nottingham Forest lá, vai depender disso a definição dele para levar 2 centroavantes. E pode ser que ele não leve 2 centroavantes, pode ser que ele leve só um para ter o centroavantão, o jogador da posição. E se precisar para uma reserva, ele utilizar um Endrick, utilizar um Vinícius Júnior, utilizar um Rafinha, utilizar outros jogadores que podem fazer essa função jogando naquela posição, como já jogaram em algumas situações. Essa, para mim, é a única dúvida dele no ataque. Eu entendo o Ancelotti nesse quesito de querer levar o João Pedro pelo que ele gosta do jogador, mas me incomoda um pouco, e isso acho que incomoda grande parte dos brasileiros. Ele não ter rendido ainda, né? Ele não ter rendido e ele ter uma vaga cativa tão grande quanto o Endrick ainda não tem. Mesmo com o Endrick, antes do Ancelotti está tendo desempenho. Eu acho assim, o Endrick, ele tem que estar na Copa. Muito mais porque, além do mais, porque ele merece, mas também porque o Brasil precisa do Endrick. E não só precisa do Endrick pelo jogador que ele é, mas também precisa do Endrick porque ele é o único jogador brasileiro no mundo que te causa a mínima esperança em ver ele jogar bola. Ele é um símbolo de um futuro, tanto que o Ancelotti na entrevista fala que ele é o futuro da seleção, ele vê isso no Endrick que todo mundo vê. O Endrick, ele era inclusive questionado não ser convocado quando ele não estava nem jogando no Real Madrid, quando ele estava só sendo banco. Por que não chamam o Endrick para testar? A Espanha já chama o Yamal, ele está lá jogando na Espanha, está jogando muito bem. Por que não fazer isso com o Endrick, essa potência? O Endrick, ele é um prodígio, na melhor definição de prodígio, né? Ele é um jogador que é acostumado a pular etapas, ele faz isso desde sempre, desde a base, ele nunca estava no tamanho que ele era para estar. Né?
ele sempre esteve num patamar acima do que ele era para estar. Foi assim na Copinha, quando ele estava só com 16, foi assim no Palmeiras, quando ele decidiu o Brasileirão com 17 anos, foi assim no Real Madrid, quando ele chegou e jogou bem já nos primeiros jogos dele ali, apesar de não conseguir ser titular, porque, né, tem Mbappé lá, e foi assim agora no Lyon, que ele chegou lá jogando muita bola também. Então é um jogador que é acostumado a chegar e dar resultado, chegar e queimar etapas. É um prodígio na melhor forma de ser prodígio. Ele merece essa convocação porque ele entrega sempre que é necessário. É um jogador de extrema facilidade em você querer assistir ele, e isso por si só também causa uma reação do torcedor. Você sente a energia sendo trocada. É um jogador que causa isso no torcedor. Qual jogador causa isso? E o interessante é que o Endrick ele vai forçar a convocação dele. Porque o Ancelotti deu a entender que Endrick e Ryan eram para o próximo ciclo. Então, ele deu a entender isso. Só que o Endrick, a fórceps, ele vai forçar a convocação dele pelo desempenho, por aproveitar tão bem esses poucos minutinhos que ele tem. Por isso que eu falei. O Ancelotti não pretende levar o Endrick, mas vai ser obrigado a levar o Endrick. Por isso que eu cheguei hoje falando que ele saiu com mais dúvidas, porque antes do jogo ele não tinha essa dúvida. Ele tinha só assim. O Endrick é pro próximo ciclo. O Endrick é pro próximo. Agora ele já tem... Falando aí de prodígio, era isso que eu ia mencionar, a questão do Ryan, porque ele entrou ontem, muita gente queria que ele tivesse entrado mais cedo, pro próximo mas ele ciclo, não vai pra Copa. Ele entrou ali naqueles últimos 10, 15 minutinhos, muita gente queria mais tempo, mas ele entrou. Ele foi pra conviver com os caras, pra pegar experiência, mas o Ryan não é jogador pra esse ciclo. O Ryan é jogador pro próximo ciclo da seleção brasileira. E o Ancelotti ele vai ter que escolher, é até interessante, ele vai ter que escolher entre ser Dunga, em 2010, ou ser Vicente, né, que foi o treinador do Brasil em 58. Ele vai escolher deixar a principal promessa do Brasil na geladeira e não ir para a Copa como o Dunga fez, ou ele vai querer levar o Endrick, talvez o Endrick ser um Pelé, como foi em 58. Isso é algo que também é de se pensar. Ele não falou de repetir o que foi feito nas outras Copas, né? Em 2002 e em 94 com a defesa sólida e tudo. Porque não repetiu o que foi feito em 58. E o Brasil tem essa cultura de levar um jogador jovem para pegar experiência. O Kaká foi assim em 2002, o Ronaldo foi em 94. A gente tem um pouco dessa cultura de pegar um cara jovem e jogar lá para pegar experiência junto com os outros. Sim. Agora eu queria falar nesse final de live aqui sobre Vinícius Júnior, porque eu acho que a gente bateu muito nele e a gente tem que elogiar quando for para elogiar. Elogio o Vinícius. Falar em apanhar, eu apanhei muito nos cortes da última live, quando eu comparei o Vinícius Júnior ao Ronaldinho Gaúcho. Mas eu vou repetir o que eu falei aqui. O Vini Júnior me dá a impressão de que pode ser apenas um bom coadjuvante para a seleção. Um bom coadjuvante, mas que ele não vai conseguir ir além disso. E aí eu comparei com o Ronaldinho Gaúcho, muita gente me esculhambou por causa disso, porque o Ronaldinho Gaúcho teve bons momentos na seleção, mas ele foi, a maior parte do tempo, coadjuvante. Em 2002 ele era o coadjuvante de Ronaldo e Rivaldo, Copa das Confederações depois. Quando era para ser o protagonista em 2006, ele fracassou, mas ele colaborou muito para a seleção, como eu acho que o Vini também pode colaborar muito para a seleção. Só que me dá a sensação de que ele vai ser coadjuvante. E se o Vini Júnior vai ser coadjuvante da seleção, mesmo um bom coadjuvante, quem vai ser o protagonista?